Olha, teve um tempo que, para quem é um pouco mais velho aí, 40 a mais, 50 a mais, e talvez eu acredito que vá até assim concordar um pouco comigo. Mas se a gente voltar aí a uns 20 anos atrás aí, e se você recebesse uma proposta de trabalhar num ambiente aonde ali a maioria, mais de 90% do quadro de funcionários era composto por mulheres, isso seria até na época assim um troféu para o cara. Ele fala, maravilha, maravilha, eu vou trabalhar num ambiente onde só tem mulheres e moças e você bem tratado e assim, o cara ele só pensava assim no melhor possível. Mas hoje, pessoal, eu vejo assim, o cara que ele já trabalhou, ou ele ainda não passou por essa experiência, mas caso venha acontecer dele trabalhar num ambiente onde só tem mulheres, cara, eu não diria todos os lugares, porque aí também eu vou estar sendo injusto, né? Seria o mesmo que dizer que não existem mulheres boas nessa vida. Isso é uma mentira, né? Isso, bondade e maldade, independe do gênero da pessoa, masculino, feminino, tanto faz. Mas eu trabalhei em um ambiente onde, vamos dizer, era aquela parte era só eu ali de homem. E, meu, eu posso garantir para vocês que é um ambiente insuportável. Insuportável. Você vai. Assim, a maioria dos problemas, quando for relacionado a alguma perseguição, reclamação e etc., nunca é voltado ao trabalho, ao profissional, algo que de fato você tenha feito errado ou se recusado a fazer. Não é isso daí que acontece. É tudo por uma questão pessoal delas. Então você tem ali, por exemplo, uma mulher que o casamento não deu certo, o casamento não deu certo, o cara não quis continuar com ela, se separou, e aí ela até tenta, às vezes, encontrar um novo companheiro, mas ela não consegue no nível, na exigência dela e tal. Mas isso tudo é um problema particular dela. Não é um problema seu, é um problema dela. E aí, se acontecer, cara, de uma ou outra ali começar a ter algum interesse por você, você não corresponder, cara, aí você se prepara para a perseguição. Então, aí você se imagina num ambiente de trabalho, além da perseguição, superior ainda por cima é a mulher. Cara, aí a coisa assim é tão sacana, cara, é tão que diante de um problema que essa mulher criar para você, quando ela estiver diante do superior ali, do setor e tal, ela inverte a situação, fazendo com que pareça que ela é a vítima e você é o agressor, né? Lembrando que, se tratando de agressão no trabalho, não estamos falando só de agressão física, né? Não é isso, né? Mas só da pessoa estar te perseguindo, isso já é uma agressão. E começa a falar mal de você para todo mundo, começa a denegrir a sua imagem, começa a falar que o seu trabalho não é bem feito, que é mal feito, começa a criar meios que façam com que você se torne uma pessoa mais ansiosa naquele ambiente hostil.
porque é isso daí que vai acontecer, né? Aí vai ter uma ou outra ali que já vive um pouco melhor no casamento, que não vai ter esse comportamento com você. Porém, elas não vão ajudar você. Elas não fazem isso. Então, assim, eu já tive numa situação em que a própria gerente estava vendo que aquilo era uma implicância pessoal, nada profissional. Mas aí a pessoa ela não quer saber, por quê? Um exemplo, tem ali 10, 20 mulheres e só você de homem ali. E aí, se ela tiver todas elas contra essa gerente, essa superior, porque isso daí vai ocorrer. Então ela vai ver assim, é mais fácil eliminar ele. Né? É isso que vai acontecer. Então, às vezes a superiora chamou uma para conversar em particular, olha, tal trabalho não é assim, ou você andou tendo tal conduta que eu não gostei. No meio já da conversa ali, e isso não foi uma vez só que aconteceu, elas vão contornando o assunto e levando para a sua direção, para elas saírem do foco da gerência. Ele não quis ajudar em tal coisa, ele, olha, pessoal, tem mulher que assim, vocês vendo ela fora do ambiente de trabalho, você não acredita assim, em tais comportamentos, porque às vezes por causa da aparência, a gente vai julgar a pessoa pela aparência, né? Mas elas mentem assim na maior cara de pau, se fazendo de vítima e não estando nem aí para você, que você vai perder o seu trabalho, que você precisa do seu sustento, que você tem filho, que você tem não quer nem saber. Você que se dane, você que se lasque. Então, um ambiente assim, pessoal, não vale a pena, a não ser que você tenha um cargo hierárquico acima de todas, que mesmo assim, nos dias de hoje, nós sabemos que o cara ele tem que manter o máximo de distância possível, porque não é porque hierarquicamente ele está acima que elas não podem aprontar e ele se prejudicar, às vezes até judicialmente, né? Então, assim, às vezes você não consegue, porque a pessoa fala assim, não, mas aí você pode procurar os responsáveis e tal, mas assim, pessoal, o homem, ele acaba sendo visto como algo assim, que ele está sendo fraco, e ele vai sofrer uma série de julgamentos social dentro daquele ambiente, e vamos dizer, em outros setores mais aí tem mais mulheres e outros homens e tal. Então ele vai começar a passar por um constrangimento já dos demais que nem olhava para ele antes. Então é onde que você acaba por deixar para lá, né? Não é o correto, mas você acaba deixando para lá. Aí tudo bem, você pode às vezes ter uma estratégia ou outra para tentar lidar com essa situação, tentar inverter isso, ver o que você, me desculpa a palavra, ser sacana também, porque se elas estão sendo assim com você o tempo todo, você acaba não tendo escolha, certo? Então, assim, pessoal, é muito difícil hoje você estar num ambiente ali que ele é, em sua maioria, o público feminino. E deveria de ser o contrário, né? Deveria de ser o contrário. O cara tá vindo falar aqui no vídeo que como ele tem um trabalho num ambiente assim, até a saúde dele física e emocional é outra. Mas pelo contrário, eu já trabalhei em lugares assim, que pela aparência você fala assim, nossa, trabalhar com esses caras acho que vai ser duro, hein? E por fim foi um lugar assim, tranquilo, um sendo camarada com o outro, sendo um amigo, sendo respeitoso, respeitando o espaço do outro, o trabalho do outro, né?
Então, assim, a gente acaba tendo uma decepção muito grande com as mulheres, cara. E elas, às vezes, elas aprontam coisas como eu via, por exemplo, às vezes alguma que ia trair o marido na hora do almoço, ou mesmo não era, às vezes não era nem no horário de almoço, não, mas o, o molecão ligava lá para ela, mandava uma mensagem, eu vou dar uma passadinha, te ver rapidão aí. Ela larga o trabalho e vai lá falar no carro com o cara lá, dá uns beijos, dá uns amassos, e as demais fazem de conta que não está vendo nada e também mostra para você que se você der com a língua nos dentes, que você tem uma turma ali contra você, certo? Então, às vezes alguém pode estar pensando assim, procura o recursos humanos. Olha, esse tal de recursos humanos aí, isso daí é uma porcaria de um setor onde que na realidade ele está lá para fazer a contratação e a dispensa do funcionário e cuidar das folhas de pagamento ali, toda a parte administrativa aí, de salário e tudo mais ali o que tiver. Esse setor é só para isso. Eles só mostram assim uma boa imagem com você numa entrevista de trabalho, com uma contratação, que aí vai vir com toda aquela balela, aquela mentiraiada lá nas perguntas, e eles também querem as tuas respostas fingidas, e um faz que acredita no outro ali, porque aí eles têm que contratar uma pessoa para aquela função mesmo, e pronto, você entendeu? Mas assim, cara, hoje eu vejo que um cara que ele tem um trabalho num lugar que não precisa ser ambiente bonito, gente, para você se sentir bem, sabe? Porque existe isso, a pessoa perguntar onde você trabalha, e você fala o lugar, é um lugar que tem, o nome tem peso na cidade, então as pessoas imaginam que, nossa, ali o teu salário é gordo, ali você, a comunicação entre os colaboradores é algo totalmente impressionante, né? E você acaba caindo num ambiente degradante, cara, com pessoas infelizes, pessoas azedas com a vida, que acha que você estando ali e sendo o único homem ali, você tem que resolver a vida pessoal dessa pessoa. E você não vai resolver. Você já tem a sua vida para você resolver. Então, assim, é muito difícil, mas assim, é legal trazer um vídeo como esse aqui, porque acaba trazendo assim uma reflexão às vezes, de repente, um trabalho que você recebeu um não, certo? Ou surgiu uma outra proposta, e de repente você achava que aquele lugar ia ser o melhor, e não, gente. Se for um lugar que é dominado por na sua maioria, mulheres, eu aconselho a você a procurar um outro ambiente, um outro trabalho, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.